Tudo bom, gente? Vou gravar um videozinho rápido aqui, falando das expectativas para amanhã. Amanhã a gente tem a votação do relatório final da CPI. Vai ser a última sessão da CPI, foi a série que a gente acompanhou por 6 meses aí, né? O Brasil parou para assistir. E vou dar minhas previsões, né? Primeiro um comentário rápido do que a gente já sabe do relatório. Eu ainda não li o relatório inteiro, li uma parte. O relatório é grande pra caramba. Mas as principais mudanças que foram feitas no relatório, que teve uma versão que o Renan vazou, e depois a versão atual do relatório, a versão que foi lida e que vai ser votada amanhã, tem algumas modificações. E todo mundo sabe quais são as principais modificações. O essencial mesmo, que mais importa, é a retirada da tipificação de homicídio do presidente. Realmente o argumento jurídico não era dos melhores, e a retirada da acusação de genocídio contra os povos indígenas. Vou fazer alguns comentários rápidos sobre isso. O pessoal anti-bolsonarista como eu, a maioria pensa que foi uma concessão ao Bolsonaro, isso que não é verdade, isso é uma besteira, porque essa retirada do crime de genocídio não é um aliviamento para o Bolsonaro, porque a política indígena que o Bolsonaro fez para a pandemia está lá no relatório, tem um capítulo inteiro para isso, está lá relacionado todos os fatos e toda a documentação que foi posta. Eu acho até que a CPI não deu a atenção devida aos povos originários, né? Não chamou ninguém para depor dos povos originários e tal. Isso tem até uma motivação política, eu vou comentar rapidinho depois. Mas o principal é que tirar a acusação de genocida e colocar em crimes contra a humanidade não é um alívio. Não é um alívio. Para o Tribunal Internacional de Haia, as penas possíveis para crime contra a humanidade e para crime de genocídio é a mesma. A gravidade do crime contra a humanidade ou genocídio é a mesma. E a principal questão que fez, a principal questão jurídica que fez essa mudança é a questão de que, para o Acordo de Roma e para o Tribunal Penal Internacional, o crime de genocídio tem que ter a intenção, tem que ser um ato intencional de extermínio contra grupo étnico específico. E é um tanto quanto difícil comprovar a intenção do governo do Bolsonaro quanto a isso. Eu acredito que haja intenção contra os indígenas, mas nós não temos, por exemplo, um discurso culpando os indígenas de alguma coisa e incitando o povo brasileiro a acabar com os indígenas. Há uma série de declarações do Bolsonaro preconceituosas contra os povos originais, mas não um discurso claro de perseguição. Então a comprovação do genocídio seria complexa. A gente tem que entender que o termo genocida que a gente usa, eu inclusive falo Bolsonaro genocida, se bobear até vou botar a hashtag aqui na descrição do vídeo, Bolsonaro genocida. A gente usa o termo genocida num sentido, e para o direito internacional tem um sentido um pouco diferente. Há um outro motivo também da retirada do termo da acusação de genocídio contra os povos originários, que é a questão dos 2 senadores do Amazonas presentes na CPI. Os 2 senadores, tanto Eduardo Braga quanto Omar Aziz, ressaltaram que a política de vacinação para a população indígena, em especial os estados que têm mais população indígena no Brasil, obviamente, são da região norte, o Amazonas se destaca nesse aspecto, e eles fizeram questão de ressaltar que a política de vacinação para os indígenas foi um enorme sucesso, e eles fizeram a pressão para que fosse retirado a acusação de genocídio. Isso provavelmente, eu não conheço muito bem como está a questão da política interna do estado do Amazonas para as eleições de 2022, mas tem algo a ver com isso. Eles não queriam que recaísse uma acusação especificamente dentro do estado de Amazonas de um genocídio contra indígenas.
Obviamente, eu acho que a questão não pode ser restrita à política de vacinação, que realmente, até onde eu saiba, os indígenas receberam adequadamente a prioridade de vacinação, uma questão de vulnerabilidade tanto genética quanto econômica, que eles têm que ter isso mesmo. E a gente deveria prestar atenção nos outros atos, como, por exemplo, a distribuição do kit Covid em massa para a população indígena. Houve até mesmo um decreto do Bolsonaro que poderia ter dificultado a distribuição de medicamentos em geral e água potável para a população indígena, que se não fosse o STF, teria gerado um desastre muito maior. E nós teve até uma reportagem com a foto de uma criança indígena em estado, assim, fotos com uma magreza similar às crises de fome na Somália ou na Etiópia, chocante, assim. Os indígenas realmente sofreram, e muito, violências de garimpeiros, uma série de coisas que podem ser enquadrados, no mínimo, como crime contra a humanidade, genocídio no sentido popular. Então, não dá para suavizar, não dá para dizer que o governo, e aí eu boto até os governos, não dá para dizer que a administração brasileira foi honesta e eficiente para os indígenas durante a pandemia. Não foi. Não foi. Isso tem que ser apontado com muita clareza. Certo? Mas a gente não pode cair na ideia de que trocar genocídio por crime contra a humanidade é uma concessão. Não é. Crimes contra a humanidade. Na verdade, todos os crimes do Estatuto de Roma, todos os crimes que são julgados pelo Tribunal Penal Internacional, são crimes de mesma gravidade. Todos são crimes de lesa humanidade. Você tem o genocídio, você tem os crimes de guerra, você tem os crimes de agressão, que são os crimes em que um Estado ou uma organização ataca um país, por exemplo, a invasão da Rússia na Crimeia pode ser considerado talvez um crime de agressão, ou as ações dos Estados Unidos no Afeganistão podem ser, obviamente, o Tribunal Internacional não vai brigar com peixe grande tipo Rússia e Estados Unidos, né? Mas só para exemplificar o que poderia ser o crime de agressão. E o crime contra a humanidade, que é meio que a categoria genérica que não encaixa nas outras, mas que são crimes de igual gravidade. Então a troca genocídio por crime contra a humanidade não é uma concessão que a CPI deu ao Bolsonaro. Ok, o que nós podemos esperar amanhã? Nós temos a divisão clássica, G7 contra tropa de choque. Então o esperado amanhã é que os 7 senadores do G7 votem a favor do relatório do Renan, como está agora. Vão acrescentar, a gente já sabe que vão acrescentar alguns indiciados a mais. Infelizmente, parece que a ideia do Randolph de colocar o Paulo Guedes como indiciado não vai vingar. Não sei porquê, merecia. E, principalmente, aquela historiazinha da live do Bolsonaro ter falado que a vacina da Covid provoca AIDS ou algo parecido vai entrar no relatório também. Vai ser um fato a mais para acusá-lo de divulgação de fake news, que já é acusado, vai ser só um fato a mais a ser posto no relatório. Os 4 governistas vão, todos os 4, apresentar um voto em separado. Então, provavelmente a gente vai ter uma votação de 7-4, os 4 governistas. O voto em separado na prática é quase que um relatório paralelo. E sim, vai ter 4 relatórios paralelos diferentes. Os governistas não vão integrar tudo num voto separado único. Vai ter, infelizmente, por exemplo, a gente vai ter que ouvir o voto em separado do Heinz. Meu Deus, eu tenho um pânico de pensar nisso. O que vai vir dali? Mas há um pontinho de tensão e de cisânia no G7, que é o Eduardo Braga, o senador amazonense. Acho que é Eduardo Braga, eu posso estar enganado no nome aí, e eu nunca verifico o meu canal Amazonas mesmo. O Eduardo Braga, ele quer que o governador atual do Amazonas seja indiciado. O Omar Aziz não quer.
O Renan Calheiros é um grande amigo do Eduardo Braga, há décadas, fazem política junto. E o Renan Calheiros, ele estava afim, eu acredito na sinceridade dele ao falar isso, estava afim de colocar toda e qualquer coisa a mais no relatório, ele só não queria tirar as coisas. Só que o Omar Aziz não quer que o governador do Amazonas seja indiciado, tem motivos aí de política interna, da próxima eleição para governador, e isso pode gerar uma tensão ali no G7 e que pode diminuir a vantagem, né? De 7-4, se um muda, vira 6-5. E 6-5, aí a coisa fica ali no fiel da balança, né? Vai ter o voto de Minerva do presidente, digamos assim. O Omar Aziz vai ser a balança final. Ou seja, talvez a gente tenha uma tensão ali, talvez tenha uma ruptura no G7. Eu acho que não. Eu acho que o que vai acontecer é o Eduardo Braga apresentar o pedido de indiciamento do atual governador do Amazonas, inclusive, por mim, tem que ser mesmo, porque todo mundo envolvido com o que aconteceu em Manaus tem que ser indiciado. Não estou dizendo que todo mundo é criminoso, porque ser indiciado não é a mesma coisa de ser réu. É o segundo passo, ele é investigado, depois indiciado, certo? Mas pode acontecer ali a surpresinha. Então o momento de tensão é as besteiras que o Heinz vai falar, mas isso a gente já se acostumou, já tem calo, e o voto do Eduardo Braga, tá certo? Vamos, depois de amanhã tenho que terminar a leitura do relatório, ler quais são as mudanças, e aí vou falar do que vem daqui pra frente, tá certo? Abração, gente. Se quiserem que eu fale mais de outras coisas, como eu falei de cinema recentemente, se manifestem. Se quiserem mandar perguntas, perguntem. Eu não vou responder nada, eu vou ignorar tudo, porque, inclusive, são apenas 3 pessoas que assistem esses vídeos. Acho que o último que eu fiz foram 7. Então, dane-se tudo, vai continuar essa zona mesmo, tá certo? Beijos para todos, sonhem todos comigo. Amanhã tem CPI, último capítulo.